Boa noite, queridos. É com grande satisfação que mais uma vez nos reunimos como primeira igreja presbiteriana de Tampa Bay. Essa igreja, organizada no dia 1º de fevereiro de 2014, é um campo missionário da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras do Presbitério de Magé. E nós temos a grata satisfação de sempre mencionar o quanto que o conselho dessa igreja, o seu pastor efetivo e seu pastor auxiliar, tem cooperado na manutenção desse trabalho. Nós saudamos a todos os queridos, dizendo que temos colocado os irmãos diante do Senhor para que Ele continue derramando bênçãos e também o campo missionário aí no Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente no Presbitério de Magé, ele possa crescer através da visão que os irmãos desenvolvem através do reino. Muito obrigado também a você que nos acompanha através da internet, na nossa página no Facebook, e nós carecemos sim das suas orações. Lembre não apenas desse campo missionário, mas dos tantos outros espalhados por esse mundo. Nós agora, em 2015, nós aceitamos mais uma vez o desafio de continuar a estudar a palavra de Deus para crescer no conhecimento do Senhor e na graça recebida. Mas durante o ano de 2015, nós vamos aumentar esse nosso conhecimento, aumentar esse nosso crescimento, refletindo sobre encontros de Deus com o ser humano. No domingo passado, no dia 17 de janeiro, nós estivemos aqui falando a respeito do encontro do Senhor com Adão após a queda. Entendemos, através do texto, que mesmo com a onisciência do Senhor, mesmo com a onipresença do Senhor, mesmo com todas as advertências para Adão e Eva quanto ao seu comportamento diante da ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o Senhor que vai até o encontro de Adão, vai até o encontro de Eva e trata com eles uma condição tal que oferece a eles a oportunidade da reflexão, oferece para eles a oportunidade do arrependimento, mas o pecado ele já tinha se instalado de tal maneira que eles, ouvindo a voz do Senhor, se esconderam. Vendo que estavam nus, coseram para si vestimentas feitas de vegetais para cobrir a sua nudez. E foram, por causa disso, expulsos do jardim do Éden. Mas a semente pecaminosa na natureza humana foi passada pela geração ordinária, alcançando os seus filhos. Por isso que eu quero convidar aos irmãos nessa oportunidade para abrirem as suas Bíblias e vamos reler o trecho da Palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7, para aquele também especial encontro de Deus com Caim, possamos também refletir e aumentar o nosso conhecimento de Deus e crescer na graça recebida, vendo o que o texto tem para nos informar. Livro do Gênesis, capítulo 4, verso de 1 a 7. E a palavra de Deus assim nos informa. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E virou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irritado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas
a ti cumpre dominá-lo. Sim, queridos, nós observamos que o pecado ele foi transmitido por geração ordinária na questão de Adão e Eva, porque Caim, o primogênito, ele não comeu do fruto. Não existe evidência, não existe registro, não existe nem lembrança na mente de seja quem for do povo de Israel de que Caim tivesse nascido quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso. Quando houve a desobediência, somente Adão e Eva participaram daquele ato de desobediência. Mas quando eles geraram os seus filhos, a sua própria natureza pecaminosa foi transmitida aos seus filhos da mesma forma que nós observamos que qualquer um de nós, ao gerar os nossos próprios filhos, eles têm as nossas características. A característica de comportamento, as características físicas, e é tão comum vermos a seguinte expressão na boca daqueles que visitam os recém-nascidos. Ele tem a orelhinha do pai, ela tem o nariz da mãe, o queixinho, a mão. E à medida que vai crescendo, as crianças, nos seus trejeitos, vão dizendo que agem igual a alguém que eles vêm também de geração ordinária. Mas isso são apenas itens de uma aparência anatômica, por uma aparência de comportamento, mas nós queremos dizer que no caso espiritual, da vida espiritual, a natureza pecaminosa é passada de tal maneira que todos nós, ao nascermos, já nascemos com essa natureza pecaminosa e estamos simplesmente esperando um momento para colocar em prática aquilo que o nosso coração já tem engendrado, já tem herdado da nossa geração ordinária. E queremos, irmãos, com isso dizer que é algo tão próprio de ser observado que as crianças, que nós as temos, e nós também já fomos crianças, os nossos pais nos ensinaram coisas boas. E nós ensinamos coisas boas aos nossos filhos. E a resposta do porquê isso é porque as coisas ruins já estão no coração da criança. E quando um pai pecador, ele coabita com a mãe pecadora, o filho ele não nascerá sem esta característica. E nós queremos corroborar essa nossa afirmação, queremos confirmar isso, mencionando que, porque houve um rompimento deste ato natural em nascer criança, de concepção de crianças, de que o nosso Salvador veio ao mundo. Ele não veio pela vontade da carne, ele veio pela vontade de Deus. Foi o Senhor que apareceu através de um anjo para Maria e lhe comunicou que ela seria a mãe do Salvador. E quando ela pergunta como isso se dará, porque eu não conheço homem algum, não tive relações e eu estou desposada, e o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo que te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que de ti nascer será chamado o Filho de Deus. Sim, queridos, Maria, ela concebeu virgem. José, o seu prometido esposo, só a conheceu, só coabitou com ela, só teve relações íntimas com ela depois que Jesus nasceu, conforme o registro no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 25. E nós observamos que isto menciona que Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa, que é passada de forma ordinária por gerações em gerações. Sim, queridos, Caim, o primogênito de Adão e Eva, ele não comeu do fruto proibido, mas ele já tinha no seu coração essa natureza deformada que fez com que ele deixasse nesses registros do capítulo 4 do livro do Gênesis lições para a nossa compreensão, para a nossa reflexão e principalmente para nos desafiar a agir da forma como Deus nos orienta e não como Caim agiu. E nós gostaríamos de trabalhar sobre alguns itens para a nossa reflexão nesse encontro de Deus
com Caim? Primeiramente, irmãos, nós observamos para a nossa reflexão de que a natureza humana, ela por si só, ela não tem discernimento sobre o que agrada a Deus no culto que lhe oferecemos. Precisamos mencionar aqui a palavra culto, precisamos mencionar aqui a atitude de Caim, porque depois do ser humano ser expulso do paraíso, ser expulso do jardim, este é o primeiro relato de que as pessoas procuravam oferecer alguma coisa para Deus em gratidão, procurar oferecer a Deus alguma coisa em reconhecimento por estarem vivos, por terem o que comer, por terem onde vestir, por terem onde morar e por terem sido preservados de todas as dificuldades. Adão e Eva não passaram por essa etapa, e se passaram, não foi feito um registro digno, mas estas coisas que Caim e seu irmão Abel fizeram, na realidade entendemos que eles fizeram por reflexo do que viam nos seus pais. Porque própria Eva, ao conceber e dar à luz a Caim, é ela da sua própria boca que diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela não esqueceu de Deus, ela não se tornou uma pessoa radicalmente rebelde contra o Senhor. Ela já sabia que tinha desobedecido, sabia que tinha induzido seu esposo também a desobedecer, e os dois agora fazem parte de uma de desobediência, mas ainda guardavam no seu coração o pensamento de que é o Senhor que nos mantém. E certamente ensinaram isso para os seus filhos. Ensinaram a ponto de tanto Caim, que lavrador, e Abel, que era pastor de ovelhas, em um determinado tempo, oferecer ao Senhor daquilo que eles tinham trabalhado, daquilo que eles tinham desenvolvido. Mas a natureza humana corrompida, ela não consegue ter discernimento daquilo que se pode oferecer a Deus no intuito de agradá-lo. E como que nós agradamos a Deus? É oferecendo presentes? Sim, há pessoas ao nosso redor que ficam muito felizes quando recebem presentes. Mas o nosso Deus, ele diz aqui no texto, irmãos, que são duas coisas que podem mover o seu coração para se agradar. Primeiro, é a atitude daquele que apresenta a oferta. E é claro, depois, a oferta que é oferecida. São duas coisas bem diferentes. E nós observamos que quando Abel ofereceu a sua oferta, o texto diz: agradou-se o Senhor, no verso 4, agradou-se o Senhor de Abel. Ou seja, a intenção no coração do adorador, daquele que prestava culto, daquele que era ofertante. E diz no texto que há ali uma conjunção aditiva depois do nome Abel, ou seja, também da sua oferta. Porque Abel apresentou as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Mas no coração, também deformado pelo pecado de Caim, por ter um temperamento, por ter uma personalidade, ter um caráter específico e individual, na mente de Caim as coisas já não eram desse jeito. E o coração pecaminoso, a natureza humana deformada pelo pecado, ela não consegue discernir. E ficou aqui próprio no exemplo de Caim, que ele ofereceu ao Senhor somente aquilo que era, ao seu ver, suficiente. O fruto da terra. A terra produziu, toma aqui, Senhor. Bem diferente de Abel, que deu as primícias do seu rebanho e da gordura desse. Primícia significa os primeiros frutos, o melhor que há. O que aparece primeiro não vem para mim, mas vai para o Senhor. A intenção no coração de Abel era boa e Deus aceitou primeiramente o ofertante, primeiramente o adorador. E quando viu que era a primícia, que era o melhor do seu rebanho, também se agradou da oferta. Mas o que foi que Caim ofereceu? Não existe aqui uma lista do que foi oferecido?
mas deu do fruto da terra. Deu porque achava que era suficiente. Mas como Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta, nós observamos que não estava na prioridade de Caim agradar ao Senhor ou agradar-se do Senhor. Fez por uma conveniência, porque foi ensinado, ou porque viu o irmão fazendo, porque viu o pai e a mãe fazendo. Fez porque tinha que fazer, não porque tinha prazer em fazê-lo. E porque também diz o texto que Deus não se agradou da sua oferta, certamente não foram as primícias. Certamente não foi o fruto da terra selecionado, o melhor para apresentar a Deus. E com isso, Deus, ele se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E nós observamos que por causa da natureza humana, deformada pelo pecado, falta discernimento sobre o que agrada a Deus no culto que nós lhe oferecemos. É importante nós mencionarmos isso porque nós estamos aqui fazendo um estudo bíblico de um período do início da história da humanidade. Estamos falando de hoje, do que nós apresentamos a Deus quando nós nos dizemos adoradores. E nós observamos no encontro também que Jesus teve com a mulher samaritana, quando ela identificou a Jesus como um profeta que poderia conceder-lhe resposta, a mulher pergunta: eu vejo que tu és profeta. Me responde uma coisa, os nossos pais os samaritanos dizem que é nesse monte que nós devemos adorar, referindo-se ao monte Gerizim, em Samaria. Mas vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém que deve se prestar culto. Afinal de contas, onde é o local de adoração? A resposta de Jesus não foi de geografia, não foi de endereço, não foi de pega o ônibus aqui e vai para tal lugar, pega esse automóvel, não foi. A resposta de Jesus é clara, dizendo que a hora vem, já chegou, que não será nem nesse monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai, porque aqueles que o Pai quer, verdadeiros adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E hoje, infelizmente, nós vemos grupos confusos de não saber como adorar a Deus e começam a achar subterfúgios, a achar entretenimentos. E quando as pessoas vão para esses locais de reunião, a última coisa que podem lembrar é de Deus, porque são chamadas para alimentar o seu próprio estômago e são músicas de autoajuda, são músicas que levantam a autoestima da pessoa. A pessoa chega já traumatizada, mas ela quer chegar na igreja e se sentir bem. E quando ela vê que esses locais de reunião a fazem sentir bem, ela volta, quantas vezes necessário for. Mas nós esquecemos, irmãos, de que o culto que agradou a Deus, aqui, pela oferta de Abel, foi um fruto que implicou em sacrifício. Sim, se Abel ofereceu ao Senhor a primícia do seu rebanho e da gordura deste, está aqui mencionado, irmãos, que houve um sacrifício. E nós não estamos dizendo que nos nossos cultos nós vamos matar animais, mas tem que ser alguma coisa que diga: isso é difícil, isso está me ligando a todo esse envolvimento, mas eu prefiro anular o meu desejo para agradar a Deus. Esse que é o sacrifício. E esse sacrifício, irmãos, ele tem que aparecer de dentro para fora. É assim que o apóstolo Paulo faz referência no capítulo 12 do livro da Epístola aos Romanos, no verso 1 e no verso 2, é um texto tão conhecido nosso, mas nós precisamos sempre lembrar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando não existe esse entendimento, quando não existe essa transformação de mente, não existe um culto que agrada a Deus.
porque ali está instalada ainda a natureza pecaminosa que de Adão e Eva passou para os seus filhos e se manifestou em Caim quando ele viu que a sua oferta e o seu culto não foi aceito. Outra coisa, irmãos, que nós podemos refletir desse encontro de Deus com Caim é que, primeiramente, nós já vimos, não há um discernimento do coração do pecador sobre o culto que agrada a Deus. E, em segundo lugar, a natureza humana se ira facilmente quando não consegue o que deseja. Vamos observar aqui o que diz o texto. Então lhe disse o Senhor, verso 5, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Sim, queridos, é algo muito fácil de identificar no coração do pecador quando ele está manifestando a sua natureza, ele não tem amor no seu coração. Lembremos que o amor é uma característica divina. O amor é algo que está nas palavras de Jesus para o pecador. Está no convite amoroso de vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A linguagem de amor está nas páginas da Bíblia, onde Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, é Ele que vem ao nosso encontro. Mas o pecador que não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele ama primeiramente a si mesmo e só a si mesmo, e ele ama o mundo e aquilo que o mundo oferece. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, a primeira epístola, menciona que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós entendemos perfeitamente isso quando Caim, ele irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Por que Deus não se agradou de mim? Eu queria que ele se agradasse de mim, mas ele não fez o que eu quero, não fez o que eu desejo. E todas as vezes que o pecador, ele entende que foi defraudado no seu direito, ele fica irado. Não volto mais aqui nessa igreja, porque eu tenho pedido, tenho orado e Deus não faz o que eu quero. Sim, queridos, se é fato de que nós não temos o discernimento na nossa natureza pecaminosa do culto que agrada a Deus, o que oferecer a Deus que lhe agrade, certamente nós agiremos sempre como crianças mimadas, pedindo que Deus nos faça aquilo que nós desejamos. E quando não faz, existe uma ira muito fácil na nossa vida, em tudo aquilo que nos cerca. Eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos pessoas que depois de um desentendimento, depois de um desconforto que seja dentro do grupo religioso que frequenta a igreja, inclusive, a pessoa não volta mais, porque aconteceu alguma coisa que ele não gostou e não volta mais. E nós precisamos entender, irmãos, que este texto nos traz esta reflexão também, que a natureza humana se ira facilmente quando não consegue o que deseja. E exatamente entendendo isso, é o apóstolo Paulo que nos escreve em recomendação e inspirado por Deus a epístola aos Efésios, dizendo: irai-vos e não pequeis. Isso faz parte da nossa natureza, mas nós não precisamos pecar quando estamos desconfortáveis ou quando estamos contrariados com alguma coisa. Nem tudo aquilo que vai acontecer ao nosso redor é o nosso desejo que aconteça. Isso vai nos tirar do sério, seja no trânsito, seja alguém que passa e esbarra em nós, seja chegar num lugar para comprar o item e nós chegamos e não tem mais porque acabou, o último alguém pegou. Isso vai deixar a gente muito irritado. Mas a recomendação bíblica é de que aqueles que foram restaurados, aqueles que foram modificados interiormente por Deus, primeiramente já têm discernimento sobre o que agradar a Deus no culto. E também entenderão que poderão irar-se, mas sem cometer um pecado por causa dessa ira.
Não se ponha o sol com a sua ira. Encerra com ela antes do pôr do sol. É tão bom dormir com paz no coração. Mas o texto, irmãos, ainda de Gênesis 4, que fala do encontro de Deus com Caim, vai mencionar também que a natureza humana, além de não ter discernimento sobre o que agrada a Deus no culto que prestamos, além de mostrar que nós nos iramos facilmente quando não conseguimos o que queremos, o texto diz que a natureza humana também não sabe proceder bem para que seja aceita diante de Deus. Não sabe proceder bem. Nós temos um código moral pessoal que serve somente para nós, mas quando nós vivemos em sociedade, essa moral ela tem que se transformar em ética. Ela tem que se transformar em algo que favoreça a convivência em comunidade. Mas o texto nos diz que não apenas houve ira no coração de Caim, mas também de que ele não tinha conhecimento do que fazer de bem para que seja aceito. E nós observamos isso quando diz assim, no verso 6, e disse-lhe Deus, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7, se procederes bem, isso aí é um condicional, uma expressão que coloca uma alternativa ali, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas Caim, ele não procedeu bem. Eu vou entregar ali a minha oferta porque meu pai fica falando para eu fazer isso, minha mãe também. E aquele meu irmão chegou depois, também já está providenciando, então eu vou entregar o meu. Então fez do jeito que ele queria fazer, da forma como ele entendia, para não ser mais perturbado. Então não havia um procedimento bom no seu coração. Por isso que a sua oferta não foi aceita. Primeiro por causa do seu coração e depois entendemos por leitura dos procedimentos rituais descritos no livro dos Levíticos, de que a oferta do Senhor ela tinha que ser perfeita. Se fosse um animal, que ele não fosse machucado, que não fosse manco, que não tivesse problema algum. Mas se alguém fosse entregado o fruto da terra, deveria ser numa qualidade aceita diante de Deus por ser o melhor. Mas Caim não procedeu bem, por isso que ele não foi aceito. E a sua oferta também não. Então a natureza humana, ela não sabe proceder bem, por mais no seu coração que ela acha que está fazendo bem, sem que Deus lhe mude o coração, sem que Deus faça com que haja uma nova natureza, todas as chamadas boas intenções no coração, escutadas pela boca de um pecador, o conduzirão para o inferno. Quantas pessoas nós poderíamos entender que no discurso do sermão profético de Jesus não ouvirão essa expressão, não vos conheço, depois de eles dizerem, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu compus, em teu nome eu fiz tantas coisas. Mas a intenção do coração, da natureza humana, não sabe proceder o bem. Está sempre vinculado aos aplausos, está sempre vinculado ao estrelato, está sempre vinculado às estatísticas, quando o chamado de Jesus é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. No Salmo de número 37, verso 4 e verso 5, diz que a prioridade nossa sempre é o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele depois satisfará os desejos do teu coração. Entrega primeiro o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. E por último, mais Ele fará. Então nós não estamos procurando a Deus porque existem promessas. Estamos procurando a Deus porque Ele é Senhor e sem Ele nós nada somos e sem Ele nós nada podemos fazer. Sim, queridos, a natureza humana não sabe proceder bem para que seja aceita diante de Deus. Ainda, irmãos, esse texto nos traz a reflexão de que também a natureza humana ela vive acuada pelos desejos do coração.
Diz-nos o verso 7, se todavia procederes mal, essa é outra condicionante. Se procederes bem, nós já mencionamos, mas agora, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, estamos acuados no nosso coração pelos nossos próprios desejos. Nós temos desejo de ver aquilo que é bom para nós, independente daquilo que Deus queira. E quanto mais nós corremos para isso, mais o mundo oferece coisas para nos tirar do foco. Uma frase que anda circulando pela internet e que dão o crédito a Billy Graham, diz que todas as vezes que um pecador quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco preparado. É uma expressão que foi atribuída a Billy Graham. Eu particularmente não tenho como certa essa indicação, mas tem sido veiculado. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho inclusive coerência. A partir do momento que a pessoa ela quer fugir da presença de Deus, certamente vai ter sempre um veículo pronto para que ela pense em realizar o seu intento. A natureza humana ela vive acuada. O mundo jaz no maligno. Ao nosso redor nós estamos cercados de coisas que aguçam a nossa concupiscência, nosso instinto natural de fazer o que é mal. E nós sabemos disso porque todos os personagens bíblicos chamados diretamente pelo Senhor, há registros de senões na sua história. Mesmo o rei Davi, o homem que Deus colocou no trono porque havia reprovado Saul. O povo de Israel pediu um rei e Deus falou, tudo bem, já que é isso que eles querem, eles não querem ser governados por mim, querem ser governados por uma outra pessoa. Então Deus disse a Samuel, tá bom, dá um rei para eles. E foi ali colocado Saul como o primeiro rei. Mas Deus falou, não é esse, eu tenho reprovado Saul porque o seu coração, ele não está envolvido com o povo, muito menos com o Deus do povo, que sou eu. E Deus, no seu coração, colocou Davi. Por isso que é mencionado que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque este sim foi que Deus escolheu para guiar o povo, para governar o povo, para ser o rei de Israel. E nós observamos que ao redor de Davi, um homem tão comprometido, com uma história tão boa, as coisas ao seu redor estavam acuando os desejos do coração quando ele, enquanto o exército estava na batalha, ele estava em casa, no seu palácio. Estava passeando de chinelo de dedo, com a roupa folgada, e da varanda, eis que ele vê a esposa do seu oficial Urias, Betseba. E aquilo acuando a ociosidade de Davi, aliciando os desejos do seu coração, fazem com que ele esqueça de Deus, esqueça do seu exército, esqueça da sua coroa, esqueça do seu trono, que ele adultere e que depois, descobrindo que desse adultério foi gerada uma criança, que ele passa a ser um assassino, porque ele manda ou faz todos os recursos, demanda todos os recursos para que Urias morra. Sim, queridos, os nossos corações, eles são acuados pelos desejos que o mundo oferece. É o melhor carro, é a melhor posição, é a melhor roupa, são as melhores amizades, aquilo que é do melhor o mundo tem a oferecer. Mas lembremos que esse tipo de coisa boa que o mundo tem a oferecer estava numa bandeja nas mãos do próprio Satanás quando ele tentou a Jesus pessoalmente. E foi das bocas do nosso Salvador que nós vemos a defesa que cada um de nós precisa utilizar diante dessas tentações. Primeiro, não é? Quando Satanás disse para ele transformar as pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Usar
a palavra do Senhor como defesa para essas coisas que acuam e incentivam os nossos desejos pecaminosos. Quando ofereceu segurança a Jesus, atira-te daqui de cima, que está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te guardem de o teu pé de tropeçar em qualquer pedra. Também da palavra de Deus, Jesus responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último, levando ao monte muito alto, disse, todos esses reinos eu te darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus, pela palavra de Deus, responde, também está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Quando nós fazemos confusão destas coisas, certamente o nosso coração que está tão acuado por desejos e concupiscências, ele certamente, facilmente, ele concordará com as ofertas e perderá o foco. Porque a natureza humana, ela vive acuada pelos desejos do coração. Cada um de nós, ao término do dia, tem na sua mente a memória do que deve pedir perdão a Deus por pecados cometidos. E por que nós pecamos? Porque nós optamos em aceitar aquilo que é ofertado pelo mundo, que está ao nosso redor e que alimenta os desejos do nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E por último, das nossas reflexões do encontro de Deus com Caim, nós lemos também no verso 7, que a natureza humana somente se liberta do domínio do pecado com a mudança da sua natureza. Diz o texto, o seu desejo será contra ti, Caim, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus sabia o que já estava no coração de Caim. Como um Deus onisciente, ele já sabia o que Caim estaria para fazer. Mas esse Deus que, sabendo da pecaminosidade, da natureza humana, ele vai ao encontro de Caim. Ele o orienta, ele o instrui e ele diz, Caim, você tem condições de mudar se você efetivamente quiser. Mas nós observamos, ao longo de todo o Antigo Testamento, a vontade de mudança não está no coração do pecador. Por isso, é necessária a intervenção divina num ato chamado regeneração, onde a natureza humana, que nada tem de bom para oferecer a Deus, é trocada por uma natureza que o próprio Deus nos dá quando nos faz em nova criatura. No Evangelho de João, no capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, uma pessoa que estava há tanto tempo no templo, conhecendo a lei, influenciando pessoas, é a ele que Jesus diz, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de Adão e Eva é pecado, mas o que é nascido do Espírito, este é Filho de Deus. Maria, a Virgem Mãe, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Está assim, inclusive, no nosso credo. Mas nós também, pela regeneração, nós somos gerados por Deus no nosso próprio coração. As escamas dos nossos olhos caem, os nossos ouvidos são desimpedidos, o nosso coração de pedra é transformado num coração de carne e podemos, a partir daí, entender o que está sinalizando que é mal e escolher aquilo que é bem. Diz-nos o texto para nossa reflexão que a natureza humana somente se liberta do domínio do pecado com a mudança de sua natureza, e esta mudança vem do Senhor. Eu louvo a Deus porque esse texto está aqui, para muitos seria apenas um registro de uma ocorrência tão desagradável na vida de uma família. Vemos aqui nas páginas seguintes que Caim, ele matou o seu irmão, matou a dia. Existem requintes ali de crueldade, mas nós observamos que
Abel até então nada falou, não há um registro aqui dizendo de um diálogo de Abel com o Senhor, mas o diálogo do Senhor é com Caim, é com o pecador, o busca, o orienta, mas mostra para cada um de nós que enquanto nós estivermos nesta nossa natureza humana, nós estaremos ainda cercados por tentações, mas somente o Senhor, quando nos muda internamente, nos dá a oportunidade de escolher novamente entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Adão e Eva teriam, ou tinham, melhor dizendo, esta condição antes de pecar. Depois que desobedeceram, perderam todo o livre-arbítrio para se dirigir novamente a Deus. Pelo contrário, a primeira providência foi se esconder de Deus. Nós, da mesma forma, irmãos, enquanto não operar esta regeneração, essa mudança de natureza em nós, nós jamais seremos capazes de discernir o que é certo e o que é errado para agradar a Deus. Mas quando o Senhor realiza isso na nossa vida, através do Espírito Santo, esse texto, mais uma vez, vai dizer que nós, quando nós cometemos os nossos delitos, nossos pecados, as nossas transgressões, nós teremos um Deus que virá ao nosso encontro para nos orientar. E nós, uma vez com essa mudança de natureza, o buscaremos em oração, confessando os nossos pecados e confirmando o que a palavra de Deus diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Sim, queridos, nós estamos satisfeitos com esse registro. Lamentamos a história, mas ficamos satisfeitos com as lições, com as reflexões que esse texto nos dá. E queremos, com isso, desafiar ao querido que nos assiste pela internet para que observe todos esses pontos da nossa reflexão e agradeça a Deus o que Ele tem feito em nosso favor, de sair do seu trono de graça, o nosso Salvador, vir até nós, caminhar entre nós, morrer a nossa morte, para que nós vivamos a sua própria vida e nós sermos agora chamados filhos de Deus. Eu louvo e bendigo ao Senhor por esse texto e convido ao querido irmão, a querida irmã que nos assiste pela internet, que busque ao Senhor em oração, procurando nele as forças para dominar os nossos próprios desejos, a fim de que nós não apenas saibamos proceder bem, mas também tiremos todo o alimento da ira que está na nossa natureza e que ao ofertarmos ao Senhor, façamos uma oferta que agrade ao coração de Deus. Não somente a oferta, mas do coração de adoradores, do qual nós passamos a fazer parte desse grupo maravilhoso, por providência exclusiva do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que guarde a sua vida, não somente hoje ao término dessa nossa prédica, mas durante todo o tempo em que ainda estejamos nos vigiando e orando para fazer a vontade do nosso Pai. Que Deus assim te abençoe. Amém.